Transmissão transcendental. O conhecimento transcendental existe em toda parte. É como o éter. Éter existe em todos os lugares, mas não podemos ver. Conhecimento transcendental ou consciência de Krishna existe no coração de todos. Krishna habita o coração de todos. Um devoto, Mahabhagavata, pode ver a manifestação total de Krishna em todas as partes. Um devoto, Mahabhagavata, verá Krishna onde quer que repouse seus olhos. Gaura Choradas Babaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e Srila Bhakti Rakak Sridadevi Goswami Maharaj eram exatamente assim. É possível que a transmissão do conhecimento transcendental seja feita de coração para coração. Podemos entender isso se tomamos como exemplo um rádio ou a televisão. O que há dentro dessas máquinas? Componentes eletrônicos, eletricidade. Nós já lemos essa parte, mas é muito bom lermos novamente, porque aqui está falando que a consciência, o conhecimento transcendental existe em toda parte. É como no éter, ele está no éter. Então, temos que ter o receptor adequado para captar o conhecimento transcendental. E é isso que agora Srila Govinda Maharaj vai falar. Ele vai descrever sobre isso. Como que podemos ter um recipiente adequado? Como fazer um recipiente adequado? Srilacharya Maharaj deu uma aula falando, temos que sintonizar, como um rádio antigo. Você tem que pegar o botão e sintonizar na frequência correta para receber a transmissão da antena, da transmissão do rádio, do local que estava sendo feita a transmissão. Então nós temos que ser um receptor adequados. Se não, como no rádio, se você não estiver sintonizado com a onda que está sendo emitida, você não vai escutar nada. Você não vai, se for uma TV, você não vai ver nem o som nem a imagem. Se for um rádio, você não vai escutar o som. Da mesma forma, o conhecimento está em toda parte, mas se nós não tivermos o receptor adequado, ele não chegará a nós. Nós, que eu digo, a alma. Se você não for o receptor adequado, a alma, você pode até escutar a transmissão, você pode até escutar o que o Guru fala, ler a escritura, mas se você não for um reservatório adequado, você não conseguirá colocar isso na alma. E é isso que Srila Govinda Maharaj está falando. Não faz mal que já lemos essa parte, mas vamos ler novamente. Eletricidade é um elemento material e também está presente. O aparelho de TV começará a funcionar quando tudo for ajustado apropriadamente e a corrente elétrica ativada. Ele transmitirá som, imagem e tudo mais. Se tal transmissão é possível neste mundo material através da eletricidade, então onde houver conhecimento transcendental, esse conhecimento também poderá se manifestar. Assim como os transmissores de rádio ou de TV são aptos para captar certas ondas, precisamos tornar nossos corações receptores apropriados para receber a mensagem transcendental. Guru Maharaj disse: tudo existe no plano da consciência. Temos uma forma e um corpo transcendental. Assim, se temos tal tipo de corpo, por que o conhecimento não pode ser revelado em nossos corações? Ele pode ser revelado e nós podemos sentir isso. Podemos ver conhecimento transcendental. Ele é uma entidade viva, uma substância viva. É preciso que nos sintonizemos como um receptor ou um aparelho de televisão. Então o conhecimento transcendental se revelará em nossos corações. Certa vez perguntaram a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se ele havia visto Krishna.
Sua resposta foi: qual o benefício que você terá em saber se eu vi Krishna ou não? Como isso beneficiará você? Eu posso mostrar-lhe Krishna, mas você terá que transformar seu coração em um receptor seguindo o que eu lhe digo. Não é importante saber se eu já vi Krishna ou não. Se você quer conhecer Krishna e se você se aproxima pelo canal apropriado, então você o verá. Essa foi a resposta dada por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, na verdade, as pessoas têm muita curiosidade, né? E o devoto perguntou para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada se ele havia visto Krishna. Mas é o que ele falou, o que isso importa para a sua vida devocional, o que vai ajudar na sua vida devocional. A curiosidade não ajuda em nada a vida devocional. Nada. E ele falou, o que eu posso é te indicar como ver Krishna, como chegar a Krishna. Um devoto puro pode lhe ensinar como chegar lá, fazer a prática para chegar lá, aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Ele vai falar o que é favorável à devoção, o devoto puro, e vai falar o que é desfavorável. Mas cabe a nós seguirmos ou não. O Guru sozinho não pode levar ninguém para o mundo transcendental. O Guru sozinho não consegue fazer com que nós tenhamos prema, Krishna prema, amor puro por Deus. Ele dá orientação, se nós não seguirmos, não adianta. Como é dito naquele verso, um mudo pode falar, um manco pode subir uma colina, tudo pela misericórdia de Gurudeva. Gurudeva está dando a misericórdia. A misericórdia é sinônimo de serviço devocional. Mas se nós não fizermos, nada adianta. Não adianta termos um guru do calibre que temos na nossa missão, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, devotos puros de Deus, gurus genuínos, não adianta se não seguirmos as orientações dele. Não adianta nada. Temos que fazer nossa parte. A parte deles, eles já fizeram e muito bem. Já fizeram e fizeram muito bem a parte deles. Agora cabe a nós fazer nossa parte. A nossa parte é muito importante. Fazer o que o Guru orientou. Como ontem tivemos as iniciações aqui, a primeira e a segunda. E foi dito por Srila Acharya Maharaj, que deu iniciações em nome de Srila Acharya Maharaj. Ele falou para a primeira iniciação, cante no mínimo 16 voltas por dia na Japamala. Era essa a orientação de Srila Acharya Maharaj. No mínimo 16 voltas. Se você fizer serviço devocional o dia inteiro, cante no mínimo 4. Nunca deixe a japa jejuar. Nunca deixe um dia sequer de cantar a Japamala. Um dia sequer. Se você quer evolução espiritual, temos que cantar todos os dias a Japamala e não só isso. Temos que seguir também as outras regras e regulamentos, seguir Ekadashi corretamente, seguir os dias de jejum adequado, os dias sagrados. Temos que ter sadhu sangha, associação com devotos. São inúmeras as práticas devocionais. Não adianta somente ter iniciação no Guru, porque não conseguiremos ter o receptor adequado. Não estaremos na sintonia com o Guru. O Guru é o transmissor e nós temos que ser o receptor adequado. Como é que seremos um receptor adequado? Nos rendendo ao Guru, fazendo perguntas pertinentes à devoção e servir o Guru. Então são 3 coisas essenciais. Render-se ao Guru, fazer perguntas pertinentes à devoção e servir o Guru, que é o mais importante. Com isso daí, nós nos tornaremos um receptor adequado. Se não, não. O Guru fala, escutamos, mas não entra na alma. A verdade não entra na alma.
temos que ter o receptor adequado. É isso que Srila Govinda Maharaj está tentando nos falar agora, e não adianta querer saber pormenores, não adianta querer ter curiosidade. A curiosidade não vai te levar para o caminho devocional, não vai te levar para a Bhakti Yoga. Mahaprabhu disse que isso era a verdadeira consciência de Krishna, ou teísmo em sua concepção máxima para as almas divas. Precisamos tentar e alcançar essa posição transcendental. Srila Bhaktivinoda Thakur nos deu uma ideia muito boa sobre esse tema. Eu trouxe uma árvore dos desejos, do mundo espiritual para este mundo. Quando a estava trazendo para baixo, ela perdeu um pouco de sua beleza. Mas se você a regar, cuidar e nutrir apropriadamente, ela se revelará em seu coração. Essa é a árvore beneditina da aspiração divina. Mahaprabhu trouxe conhecimento transcendental para as almas condicionadas, a fim de resgatá-las do ambiente ilusório e para dar a todas elas sua verdadeira vida de serviço, que significa uma vida cheia de serviço à suprema personalidade de Deus. Ele disse que verdadeira liberação é muito mais importante do que a simples liberação deste mundo material. Mukti verdadeira se dá quando obtemos uma vida de completo e total serviço no mundo espiritual. Existem 3 planos de existência: o plano da exploração, o plano da renúncia e o plano da dedicação. Precisamos ir para o plano da dedicação e abandonar o plano da exploração. O plano da renúncia também não é um lugar apropriado para se existir. Não há nada lá a não ser equilíbrio e não diferenciação. O plano da dedicação é necessário e o plano mais importante para nós. Temos que ir para lá. Precisamos nos sacrificar naquele plano. Todos os mantras védicos dizem que temos que nos sacrificar no plano da dedicação. No mantra védico, a palavra swaha significa: primeiro dedique-se, primeiro veja seu próprio interesse. Krishna diz no Bhagavad Gita: a mente é a melhor amiga da alma condicionada, ou sua pior inimiga. Precisamos buscar pelo nosso próprio interesse em primeiro lugar. Caridade começa em casa. Uma vez que vivemos neste ambiente ilusório, não podemos ver Krishna, seus devotos, suas glórias, seu dhamma, seus passatempos ou seu nome e fama. Não podemos ver nada relacionado com Krishna neste ambiente, porque nossos olhos estão cobertos pela ilusão. Então existem 3 planos, como foi dito aqui. Podemos fazer ação fruitiva, que é karma, produzirá karma, bom e ruim. Podemos fazer a renúncia, que vai nos levar para, no máximo, o plano do Brahma Jyoti, ou Tatastha Shakti, ou Brahma Loka, ou também conhecido como Nirvana. E podemos fazer a devoção a Deus, que vai nos levar para o mundo transcendental. Qual que é a melhor? O que devemos fazer? Devoção a Deus. A nossa linha, Gaudiya Vaishnava, ela foca em servir Deus. A renúncia é pior do que a ação fruitiva. A renúncia é pior do que a ação fruitiva, mas o melhor de todos é servir Deus. E Mahaprabhu falou isso. Mahaprabhu vem nos dar tudo o que precisamos, mas temos que ter um receptor adequado. Temos que ser um receptor adequado. Não adianta nada se não tivermos o recipiente. E também, se fizermos o recipiente praticando adequadamente as práticas devocionais, mas também continuarmos a aceitar o desfavorável, fazer a prática correta e também fazer o que não é correto, não rejeitar o desfavorável, que aonde vai nos levar isso? Fazer buracos, furos no reservatório. Como Silachara Maharaj falou,
Você tem um copo, por exemplo, de metal, que é fácil fazer furo. Você tem um copo de metal ou qualquer recipiente que dá para fazer o furo. Você está acumulando o mérito espiritual nele e fazendo a prática correta. E ele está aumentando o volume. Cada dia aumenta o volume, cada dia aumenta o volume. Mas se você faz a prática, você não rejeita o desfavorável, você continua a quebrar princípios, fumar, comer carne, se intoxicar com droga lícita ou ilícita, beber álcool, sexo ilícito, fora do casamento, jogos de azar ou qualquer tipo de jogo, matança de animais, colaborar para a matança de animais, você está fazendo furos e furos e furos no copo. Então, todo o mérito que você está ganhando está saindo, escoando pelos furos, pelos buracos. E no final da sua vida, você remou rumo ao mundo transcendental, rumo ao amor puro por Deus, mas o seu barco não saiu do lugar. Por quê? Porque você estava com uma âncora no fundo, uma âncora bem grande no fundo. E quando você olha no final de sua vida, você vê, você está do lado da borda, aonde você começou a remar. Por isso é extremamente importante rejeitar o desfavorável. Rejeitar sim o desfavorável. Não comer fora. Não comer nada que não venha do altar oferecido para Deus, para o seu guru. Senão você estará no final da vida, desse corpo, no mesmo lugar de onde você começou a remar, de onde você começou a prática devocional. Mas fazer a prática devocional também não é para desanimar, porque fazer a prática devocional, ela vai gradativamente, mesmo fazendo o que é desfavorável, ela vai tirando o que é desfavorável, vai limpando devagarinho. Mas se você rejeitar o desfavorável, o caminho é muito mais rápido. Você remará muito mais rápido. Aí temos que escolher. No início, temos que usar a inteligência, muita inteligência. Quando queremos fazer algo errado, ainda tenho vontade de comer carne, a pessoa pode falar. Ainda tenho vontade de fumar, ainda tenho vontade de beber álcool. Pratique da forma correta que essa vontade vai sumir. Por que isso? Porque isso é irrisório. Qual o prazer que você tem em beber álcool? Qual o prazer que você tem em fumar? Durante quanto tempo você vai fumar no cigarro? Ah, mas eu fumo 20 cigarros por dia, a pessoa pode falar. Mas e daí? Quantas horas por dia você fica fumando? Você vai fumar até pegar um câncer, e aí o médico vai falar para você, nunca mais fume. Além de tudo, de prejudicar a vida devocional, prejudica a sua saúde. Então, tudo que é supérfluo, que é temporário, você vai largar gradativamente com a prática devocional. Claro que se você usar a inteligência e falar, não, isso faz mal para a minha vida devocional. Que adianta eu praticar 4 horas por dia, 3 horas por dia, 2 horas por dia de vida devocional, se eu continuo fazendo as coisas erradas? Adianta um pouco, porque você vai diminuindo as coisas erradas. Mas se você não faz coisa errada e somente a coisa certa, somente serve Deus sem fazer nada que é desfavorável à devoção, você vai avançar muito rápido. Muito mais rápido do que se você tiver com uma âncora no fundo do rio ou no fundo do mar, aonde você está remando. Estamos no finzinho aqui dessa parte da leitura. Pela ilusão. Primeiro precisamos limpar o espelho, e então veremos nossa imagem nele. Mahaprabhu disse, o que devemos fazer em primeiro lugar? Quando você retorna ao lar após uma longa viagem, com certeza haverá poeira no quarto. Assim, em primeiro lugar você limpa o quarto. Ao entrar em contato pela primeira vez com a consciência de Krishna, tente limpar o espelho de sua mente. Desse modo, você verá sua posição.
Você verá o que está se passando com a sua posição física e mental. Faça uma limpeza em tudo, que dessa maneira você verá a concepção de Mahaprabhu, que é expressa no sloka de Srila Visvanatha Chakravarti Thakur. Então Mahaprabhu, ele veio nos dar a verdade. Ele veio nos dar o Mahamantra Hare Krishna. Ele veio nos dar tudo o que precisamos saber para a evolução espiritual em Kali Yuga. Porque cada era tem uma prática devocional. Ele veio nos dar Yuga Dharma, o canto congregacional dos santos nomes. E não só isso, outras práticas também que devemos fazer, que os gurus estão sempre falando. Mas nós não fazemos por quê? Porque estamos iludidos. Como disse Lachara Maharaj, ficamos fofocando, falando o dia inteiro besteira, política, besteira, tudo que não é sobre Krishna é besteira. Aí, na hora de cantar o Mahamantra, não temos energia para cantar, porque perdemos toda a nossa energia focando em besteira. Então, como foi dito, quando a pessoa vem de uma viagem longa, o que ela tem que fazer? Limpar sua casa. Nós temos que limpar, primeiramente, a primeira a ser limpa é a mente. Então, você praticando, logo no início, quando você inicia na consciência Krishna, você está limpando a mente, tirando os inimigos da mente, os 6 inimigos da mente. Quais são os 6 inimigos da mente? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E com isso também vamos limpando a alma. Com a prática correta, vamos limpando a alma. Não há outra forma. E limpando a alma, criaremos o reservatório adequado. E com o reservatório adequado, Mahaprabhu irá dar a verdade para você. Mas desde que você distribua também a verdade. Se você não vai distribuir a verdade sobre Deus, a verdade que temos que conhecer, Mahaprabhu sabe de tudo, ele não vai lhe dar a verdade. Ele só distribui a verdade para quem vai distribuir para o outro. Qual o intuito dele distribuir para você, se você vai guardar para você? Não podemos ser egoístas. Nunca ser egoístas. Temos que distribuir o que é melhor. E o que é melhor é a consciência de Deus. Não podemos guardar para nós, por quê? Porque ela não virá. Se Deus perceber que nós vamos guardar para nós, a verdade não descende. E a pessoa fica com o conceito errado. A vida inteira pensando algo que é da sua mente. Por quê? Porque Maya atinge a mente. Maya domina a mente. Maya é ilusão. A ilusão domina a mente. E aí nós ficamos com aqueles conceitos errados de outras vidas ainda, porque a mente acompanha a alma, vida após vida. E Srila Siddhar Maharaj fala, evoluir espiritualmente é largar os conceitos antigos, é largar as práticas antigas e adquirir os conceitos novos e as práticas novas da forma correta, que o guru genuíno, um devoto puro de Deus falou. Quem somos nós para contestar o que um devoto puro de Deus falou? Nós não somos nada. Somos uma alma que não conseguimos nem controlar a nossa língua, o que vamos falar e o que vamos comer. A pessoa pode até falar, não vou mais fazer fofoca. Quando ela vê, ela está fazendo a fofoca. A pessoa pode falar, não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo. Quando ela vê, ela está comendo. Não conseguimos nem controlar nossos sentidos, nem a língua, nada. Como que vamos contestar o que um devoto puro de Deus falou? O devoto puro de Deus, ele sabe tudo. Ele foi empoderado por Deus para nos ensinar. Mas o nosso ego é tão alto, temos o ego tão alto, que achamos que o devoto puro falou, nós não concordamos. Eu não concordo com isso. Mas se você não concorda com o que o devoto puro falou, o prejuízo não é do devoto puro. O devoto puro, quando ele abandonar o corpo aqui, que ele está para nos ensinar, ele volta para Deus. Ele vai para Deus. Um devoto puro vai para Deus quando ele abandonar esse corpo que ele está aqui, que nós conseguimos vê-lo.
Mas você que está questionando o devoto puro, você vai continuar no mundo material, vida após vida questionando. Na verdade, não vida após vida questionando, porque Deus deu toda a liberdade para nós, no corpo humano, seguirmos Ele. Cantar o seu santo nome, honrar pela chada, com a língua, enfim, com tudo, todos os sentidos. Se você não fizer isso para Deus, não servi-lo com os sentidos, o que vai acontecer? Se não servi-lo com o seu corpo, com a sua mente, com as suas palavras, você vai voltar sim para o mundo material. Mas se for para a Terra, não vai voltar como um ser humano. Pode voltar como um animal, como uma planta, como qualquer uma das 8.400.000 espécies. Por quê? Porque Deus deu tudo para nós servi-lo. Se você não serve Ele, na próxima vida, para que Ele vai dar um corpo humano para servi-lo, se você não utilizou Ele nessa vida? Isso é uma questão lógica. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência vai compreender isso. Se Deus deu aquilo para você e você não usa o seu corpo humano para servi-lo, Ele vai tirar esse corpo de você na hora certa e na próxima vida e na outra não vai dar novamente. Quanto vai demorar para termos um corpo humano? Não sabemos. Nunca vamos saber isso. Então vamos aproveitar esse corpo humano agora. Não esperar para a próxima vida. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Escreva aqui nos comentários do Facebook. Vamos continuar a leitura. Preparando-se para entender os passatempos de Krishna. Os passatempos, ou as atividades transcendentais de Krishna, são ilimitados e insondáveis. Situam-se completamente fora de nossa concepção material e limitada. Apesar de não podermos entender nada a respeito dos passatempos de Krishna, desde nossa atual posição, eles são, sem dúvida nenhuma, supremamente auspiciosos para todos e a meta de nossas vidas. Devoto. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada publicou uma síntese do 10º canto do Srimad Bhagavatam como o Livro de Krishna. Então vamos comentar um pouquinho antes. Shri Tapasi Maharaj, esse livro que ele está falando agora, esse devoto que pergunta, é justamente o primeiro livro que ele leu. Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. É um resumo que a Bhaktivedanta Swami Prabhupada fez do 10º canto do Srimad Bhagavatam. É a história de Krishna. São alguns volumes. O primeiro livro, quando Sri Tapasi Maharaj, ele questionou: Deus, se você existe, me mostre. Me dê uma prova que você existe. Ele estava se questionando: quem sou eu? Para onde eu vou? As perguntas básicas. Como chegar lá? Qual a meta última da vida? Como chegar lá? E aí, todos sabem essa história, a maioria pelo menos. Ele desceu as escadas, que ele morava nos Estados Unidos, em Washington. Ele desceu as escadas do prédio, ele estava lá em cima, no terraço do prédio. Ele desceu, foi andar na rua de madrugada. E quando ele estava andando na rua, ninguém na rua naquele momento, ele olhou para uma lata de lixo e viu lá um livro em cima. E ele atravessou a rua e pegou o livro, e esse livro era Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. A resposta dele veio na hora. E embaixo tinha algumas revistas. E aí ele foi para casa, terminou de ler o livro, ele começou a ler o livro lá do lado da lata de lixo mesmo, voltou para casa, leu todo o livro, pegou a revista, viu o endereço do templo e foi para o templo e foi morar no templo. Então é esse livro que o devoto está perguntando agora. Onde descreveu os passatempos de Krishna com as gopis. Ele disse que se alguém ler esses passatempos ou ouvi-los de uma autoridade fidedigna em consciência de Krishna,
Toda luxúria em seu coração desaparecerá. O Senhor poderia nos explicar como isto é possível? Srila Govinda Maharaj. Sim, o sloka ao qual você se referiu é o seguinte: Srimad Bhagavatam, capítulo 10. Aquele que ouve ou descreve com fé as atividades do Senhor com as jovens gopis de Vrindavana, obterá o puro serviço devocional a ele. Dessa maneira, rapidamente se tornará uma pessoa sóbria e conquistará a luxúria, a doença do coração. Então, quem ler o 10º capítulo, com uma autoridade, um Vaishnava ao lado, um devoto puro, um guru, ele pode sim largar toda a luxúria, entrar a verdade no seu coração. Mas tem que ser com um devoto puro, com Vaishnava. Não é para ler o Srimad Bhagavatam sozinho. Isso é a orientação de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Por quê? Porque vamos colocar os lilas e Radha Krishna para o mundo material. Vamos achar que tudo que está escrito lá é o que fazemos aqui no mundo material. Nós não temos nenhuma capacidade de compreender corretamente o que está escrito nos lilas, o que está escrito contando os lilas de Krishna. É auspicioso ler sob a orientação de um mestre espiritual, sob a orientação de um Vaishnava, um devoto sênior, mas não sozinho, porque vamos confundir, vamos transportar tudo que lemos lá para o mundo material e vamos acabar ofendendo, cometer ofensa. Isso é muito perigoso. Tem livros que não podemos ler, vários livros não podemos ler. Srila Acharya Maharaj falou, Srila Govinda Maharaj demorou 7 anos para indicar o Sri Chaitanya Charitamrita para ele ler. Ele era brahmachari. Depois de 7 anos, Srila Govinda Maharaj falou para ele, agora você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Por quê? Porque achou que ele estava apto a ler. Antes não. Mas nós queremos ler tudo, somos curiosos. Se falar para você, você não pode ler o 10º canto do Srimad Bhagavatam, é esse que você vai ler. É esse que você vai querer ler. Mas como disse Acharya Maharaj para um devoto que perguntou para ele sobre um passatempo de Radha Krishna, e ele falou, como que eu vou falar isso para você? Como que eu vou falar isso para você? Você não pratica da forma adequada? Se passar uma garota bonita na rua, você vai olhar e querer namorar com ela. Vai querer desfrutar do corpo dela. Como que você quer escutar sobre o passatempo de Krishna? Por isso, não é qualquer livro que podemos ler, qualquer escritura, tem que ser sob a orientação do Guru. E a orientação dos Gurus da nossa missão qual é? Pode ler qualquer livro que foi compilado ou escrito pelos Gurus da nossa missão. Qualquer livro de Srila Siddhar Maharaj, qualquer livro de Srila Govinda Maharaj, qualquer livro de Srila Acharya Maharaj. Esse sim, não há problema. Agora, ler as outras escrituras, o Guru tem que orientar, ou ter um Vaishnava ao seu lado, ou o próprio Guru ler para você e te explicar. Isso é extremamente importante. Eu vou fechar a porta aqui do lado, que está muito frio aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever aqui no Facebook. Vamos continuar então a leitura, temos mais um trecho.
que é um trecho bem curtinho. Existe uma séria condição dada nesse sloka e Srila Prabhupada explicou qual é essa condição. Se faz necessário ouvir sobre a consciência de Krishna de uma autoridade fidedigna em consciência de Krishna. E quando você ouve de uma autoridade fidedigna, essa autoridade não explicará em primeiro lugar o lila de Krishna, mas tentará transformá-lo em um receptor apropriado daqueles passatempos. Ele irá prepará-lo para que você os receba de uma forma apropriada e assim possa entender tais passatempos. Quando você se transforma em um bom receptor ou torna-se qualificado para ouvir esses passatempos, essa autoridade irá explicar-lhe os passatempos de Krishna com as gopis. Então veja só, é o que eu acabei de falar. Srila Govinda Maharaj, ele fez de Silachara Maharaj um bom receptor para poder compreender. Ele ensinou o que devia de ser feito, e Silachara Maharaj fez tudo que Srila Govinda Maharaj orientava, a prática devocional, a pregação, coleta, tudo que Srila Govinda Maharaj ensinou para ele fazia. Depois de 7 anos, como eu falei, depois de 7 anos, Srila Govinda Maharaj falou, agora você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Então, eu dei antes o exemplo e agora foi falado o porquê. Porque o Guru prepara, o Guru, um devoto fidedigno, um Vaishnava, um devoto sênior que fala a coisa correta, ele não vai ficar falando sobre passatempos de Krishna logo no início. Ele vai preparar o recipiente, o reservatório adequado para o devoto compreender. Tem que ser preparado, nós temos que ser preparados antes de entrar em passatempos de Krishna. Depois sim ele vai explicar. Mas se você não está apto, se você não está preparado, não adianta. É como uma criança. A criança entra no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aprendendo tabuada, aprendendo 1 mais 1, multiplicação, divisão, subtração, adição. Depois ele vai para a equação de primeiro grau, depois ele vai para a equação de segundo grau, depois ele vai para a raiz quadrada, a raiz cúbica, e vai evoluindo na matemática, e não só na matemática, mas na matemática, que é um processo gradativo, e vai indo, e vai indo, e vai aumentando a dificuldade, vai aprendendo. Aí sim, algum dia ele pode fazer uma faculdade de engenharia, e aí ele vai ter cálculos extremamente complicados. Mas se você chegar para uma criança e querer ensinar um cálculo complicado, ele pode abandonar a escola. Ele não vai entender nada. Ele tem que ter já passado pelos outros, criado o conhecimento para chegar naquilo. Da mesma forma, o lado espiritual. Se você for ler ou escutar um passatempo de Krishna sem estar preparado para aquilo, você vai trazer o passatempo de Krishna para o mundo material, principalmente com as gopis. Se for os passatempos com as gopis, que é o canto 10 do Śrīmad Bhagavatam. E aí o que acontecerá com você? Você vai trazer para o mundo material e vai ofender Krishna. Você vai ofender Shrimati Radharani. E aí você será afastado. Como uma criança, se você for ensinar algo muito complicado para ele, que ele não está habilitado para aquilo, ele não vai querer ir mais à escola, ele vai abandonar. Só que conosco é o contrário. Se você ofender Krishna, não é você que vai querer abandonar, ele vai te tirar. A pessoa acha que ela abandonou a missão, ela abandonou a consciência de Krishna, mas ela não abandonou, ela cometeu ofensa. Todo mundo que comete qualquer tipo de ofensa, ele é afastado da consciência de Krishna. Durante quanto tempo? Depende da ofensa. Se for uma ofensa ao Guru, que é a primeira e a pior a ser feita, você vai se afastar. Krishna não vai deixar você frequentar, não vai mais deixar você ter associação com devotos. Na verdade não é Krishna, é Shrimati Radharani.
Porque a parada é que Shrimati Radharani não gosta. Se você faz algo que ela não gosta, ela te afasta do processo do Senhor dela, do Senhor Krishna. E a pessoa acha que, eu não quero mais ir lá. Não é ela que não quer, ela foi afastada. Mas ela tem tanto ego que ela fala, eu não quero mais. Eu não concordo com aquilo, eu não quero mais. E aí a pessoa não vem mais no templo, a pessoa não participa mais, enfim. Por quê? Porque tem ofensa por trás. Então temos que seguir o processo gradativo. O Guru vai nos tornando um reservatório adequado, um receptor adequado. É o Guru que faz isso. Temos que praticar o que ele orienta para nos tornarmos isso. Senão, não adianta. Caso contrário, você não será capaz de entender esse assunto supremo. Não virá até você de forma adequada. Ao receber conhecimento transcendental de seu Guru, a pessoa começará sua prática da consciência de Krishna. Sem uma fé sólida, não podemos fazer nada. Fé é a base de todas as religiões e não somente do Vaishnavismo. O cristianismo, o islamismo e o budismo têm a fé como base. É necessário ter fé em grandes personalidades como Srila Bhakti Rakak, Srila Devi Goswami Maharaj, Srila C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e também em todo o nosso Parampara. É necessário ter fé nas palavras que o Senhor Krishna expressou no Bhagavad Gita. O próprio Senhor Krishna expressou a Uddhava no Srimad Bhagavatam. Então, a fé é extremamente importante. Se você não tem fé, como que você vai acreditar no que o Guru falou? No que Krishna falou no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam? Como que você vai ter fé em Mahaprabhu? Se você não tem fé, como você vai seguir o que Mahaprabhu orientou? Então, Srila Govinda Maharaj está falando, temos que ter fé em todo o Guru Varga. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Srila C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Temos que ter fé no que ele falou. Se você não tem fé, como é que você vai seguir? É a mesma coisa, vamos transportar para o mundo material, fazer uma analogia. Você vai no médico, e aí você vai no médico e ele fala, você tem que operar. Eu vou te operar, e você vai se curar. Você vai melhorar. Se você não tiver fé no que ele está falando, se você não confiar nele, você não vai fazer isso. Como que você vai praticar, que nem Srila Acharya Maharaj fala, cante no mínimo 16 voltas na Japamala por dia, 16 rondas. Aí sua vida vai melhorar espiritualmente. Se não temos fé no que ele fala, não cantamos. Ele fala também, Srila Acharya Maharaj falou, cante no mínimo 5 canções de manhã, 5 canções à noite, e você vai evoluir espiritualmente. Se não temos fé no que ele fala, não vamos fazer. Sigekadashi. Mahaprabhu falou para sua mãe. A única coisa que Mahaprabhu pediu para sua mãe é Sigekadashi. Se você comer arroz, é como comer carne no dia de Ekadashi. Veja só como é grave. Não seguir Ekadashi. Ontem foi Ekadashi. Mas como que vamos seguir se não temos fé? Temos que acreditar no que ele falou, acreditar no que o devoto puro falou, senão não vamos seguir. A fé é a base, como foi falado, não só do Gaudiya Vaishnava, do hinduísmo, do cristianismo também, do budismo, do islamismo, do testemunho de Jeová, do adventista do sétimo dia, do evangélico, de tudo, do católico, de todos. Se não tem fé, não tem nada. Ninguém vai praticar a devoção se não tiver fé, independente de qual seja a devoção, do que você acredita. Você tem que ter fé na Escritura. A pessoa pode falar para você, mas está escrito na Bíblia para você fazer isso.
Se você não tem fé, você fala, e daí? É um livro normal. E eu falo, ó, está escrito por Mahaprabhu. Os 8 slokas, os 8 versos foram escritos por Mahaprabhu. Se você não tem fé nisso, você não vai seguir. A fé é a base da devoção. Tome refúgio em mim e obterá o amor, a beleza, o charme e o êxtase que procura. Mas você precisa manter a fé em minhas palavras, ou não conseguirá o que quer. Outro verso importante é: o guru deve ser qualificado e o discípulo deve ter fé. Dessa maneira, o guru virá e o discípulo poderá se aproximar dele com humildade, honra e fé. Fé é necessária, caso contrário não é possível. Depois que a fé de uma pessoa se desenvolve, a semente de Bhakti Lata pode ser plantada pelo sábio no solo fértil de um coração cheio de fé, e que bem nutrida se desenvolverá. Então, ao se aproximar de um guru, de um mestre espiritual, você tem que ter humildade, tem que ter fé nele. Não pode deixar que sua mente domine você, porque a mente está controlada por Maya. A mente sempre é controlada por Maya. O tempo todo. Então não devemos seguir nossa mente, devemos seguir o guru. Ah, mas eu acho isso. Não importa o que você acha, o que eu acho. Nós não somos ninguém espiritualmente. Um devoto puro falou, temos que seguir. Como foi falado por Srila Acharya Maharaj. Se o guru mandar você fazer algo, mesmo que te deixe infeliz, mesmo que sua mente fique infeliz, você deve fazer. Porque a mente é temporária. A mente pula de um lugar para o outro. Ninguém consegue controlar a mente. A mente é mais fácil controlar o vento do que controlar a mente. Alguns falam que controlar a mente é impossível, porque é como um macaco, ela pula de um lado para o outro. A única forma de controlar a mente é seguir o guru, porque a inteligência controla a mente e a alma controla a inteligência. A alma domina a inteligência que domina a mente. Então temos que ter fé no guru. O guru falou, temos que fazer. Está na escritura, temos que seguir. Se não temos fé, não vamos seguir nada. Não vamos seguir nada. Temos que ter fé, principalmente na vida espiritual. Como eu dei o exemplo do médico, como eu tenho vários exemplos. Você tem que acreditar na pessoa, você tem que ter fé. Tem que ter fé em Deus, no que Ele falou, na escritura que nós seguimos. Senão você não segue. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Vamos ver quem está conosco hoje aqui. Temos aqui o Ivo Júnior conosco, Doyamoi Devidasi, o Vrajaraja Prabhu, o Adipurusha Prabhu, a Amrita Didi, que aparece para mim aqui no Facebook, são esses. No Instagram, depois eu vou ver quem está conosco. E só comentar, quem não viu ontem a cerimônia de iniciação, primeira e segunda iniciação. Ontem entrou para a nossa família 2 almas, fazem parte agora da família de Krishna. Não faziam parte antes porque entra na família de Krishna no dia da iniciação. Então, essas 2 almas nasceram para o mundo do serviço devocional. A vida devocional começa somente no dia da primeira iniciação. Então, aquela pessoa que todos conheciam antigamente como Juliano, que é o nome do corpo dele, que a mãe, o pai ou alguém material deu, Juliano, era o corpo dele se chama Juliano, mas a alma dele não. E ontem ele recebeu o nome espiritual de Jaya Krishna Prabhu. Esse é o nome espiritual dele.
Então ele entrou para a nossa família da consciência de Krishna, essa verdadeira família que temos, não a família material. A família material somente te deu o corpo, somente me deu o corpo. A alma é de Krishna, a alma vem da energia marginal de Deus. Ele nos deu tudo, porque nós somos a alma. Esse pai e essa mãe que nos deram esse corpo, na próxima vida vão ser outro pai e outra mãe. Na vida anterior era outro pai e outra mãe. E assim por diante. Então, Jaya Krishna Prabhu ontem entrou para a nossa família e também aquele corpo que todos conhecem como Samantha. Agora, o nome espiritual dela é Shrimati Devidasi. Então, ela também entrou para a nossa família devocional, a família de Krishna. Ontem começou a vida espiritual dela e do Jaya Krishna Prabhu também. Os dois começaram ontem sua vida espiritual, estão muito felizes, nós também estamos muito felizes. O pessoal que viu na internet, viu as fotos pelo WhatsApp, viu as fotos pelo Facebook, ficaram muito felizes. É sempre bom aumentar nossa família, então estamos muito felizes. E a Jana Videvidasi recebeu, ela nasceu 2 vezes, a segunda vez que ela nasceu, porque é dito que a segunda iniciação, a pessoa é 2 vezes nascida. Ela nasceu na primeira iniciação para a vida espiritual, e ela nasceu mais uma vez quando recebeu o Gayatri Mantra, quando ela se iniciou pela segunda vez para poder entrar no altar, para poder entrar na cozinha e cozinhar para Deus, para poder fazer guirlanda, para poder fazer o serviço direto a Deus. É necessário sim a segunda iniciação. E agora ela está cantando o Gayatri Mantra, e isso vai limpar também, nos ajuda a chegar no mundo transcendental. O Gayatri Mantra, a função dele é nos ajudar a chegar lá. Uma vez que chegamos no mundo transcendental, ele se retira de nós, não cantamos mais o Gayatri Mantra, mas o Maha Mantra continua no mundo transcendental. É o primeiro círculo e o segundo círculo maior. Como foi falado ontem por Srila Ashara Maharaj, ele deu essa aula e falou sobre isso. Então, estamos muito felizes e vamos glorificá-los. Jaya Krishna Prabhu Ki Jai, Shrimati Devidasi Ki Jai. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Quem não viu a transmissão, quem não pôde ver ontem, está gravada. Quem quiser ver, a aula de Srila Ashara Maharaj foi muito boa, como todas as que ele dá, mas é muito auspicioso ver um santo, um devoto puro, dar uma aula sobre iniciação. Então, quem quiser, está gravado no Facebook, pode olhar a aula inteira e espero que vocês façam isso, porque isso aí vai auxiliar na vida devocional e vai animar vocês também a praticarem da forma correta. Então vamos encerrar mais essa transmissão. Somente vou ver antes quem está no Instagram e aí encerrarei a transmissão. Meus Dandavati Pranam a todos. Muito obrigado por dar sadhusanga, a associação para o templo, para mim. E até amanhã às 19 horas.